Galera, os anjos, eles são mencionados no Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas 12, 13, 16 e 19, né? Esse tema não é tão falado pela teologia reformada, mas é também um tema importante e achei bem interessante trazer aqui para vocês hoje, né? Deus criou dois tipos de seres pessoais, né? Os anjos e os seres humanos. O anjo, né, a palavra anjo vem do grego, que significa mensageiro, né? A Bíblia fala também que existe um grande número de anjos, né? Vamos ver aqui, Mateus 26:53 fala o seguinte: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, né? Isso aqui é Jesus falando para Pedro, quando Pedro tenta impedir que os guardas levem Jesus para ser crucificado, né? Ele pega uma espada e corta a orelha, né? Jesus fala: olha, se eu quisesse, Deus me mandava aqui 12 legiões de anjos. Né? Então, nesse versículo, a gente vê que existem muitos anjos, né? no universo. Outro versículo também interessante fala o seguinte, né? Lá em Apocalipse 5, versículo 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, né? A Bíblia fala também que são agentes morais inteligentes, incorpóreos, né? Ou seja, eles não têm um corpo físico, né, próprio deles. Normalmente são invisíveis, embora eles possam aparecer de alguma forma. A gente vê vários textos bíblicos acontecendo isso, né? Por exemplo, lá em João capítulo 20, versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés, né? Aqui são as mulheres que foram lá ali no sepulcro, né? Para encontrar Jesus ressurreto, e elas viram dois anjos, provavelmente na forma humana, né? Vestidos de branco e tudo mais. Então, apesar dos anjos eles não terem forma própria, eles podem, forma própria assim, corpo físico próprio, né? A Bíblia mostra em várias situações, várias ocasiões, que eles podem sim assumir uma aparência, uma forma humana para se comunicar com a gente, né? Outro texto que a gente vê isso está lá em Atos 12. Diz o seguinte, versículos 7 a 10. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então veja que nesse verso a gente vê como o anjo pode assumir uma forma humana, corpórea, e também as diferentes atribuições que o anjo tem, né? Nós temos anjos na Bíblia enviando mensagens, comunicando algo, libertando, aqui no caso, o apóstolo Pedro da prisão. Até no Antigo Testamento a gente tem o anjo da morte, que a missão dele é matar os primogênitos, né, do reino do Egito. Então, assim, os anjos são seres que habitam no céu, adoram a Deus e têm variadas funções, né? Outro aspecto interessante é que eles têm a capacidade de muitos seres ocuparem um pequeno espaço físico, né? Isso podemos ver lá em Lucas 8:30, no caso, naquela situação em que Jesus estava expelindo o demônio de um homem, e o versículo diz o seguinte: perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Né? Então, ou seja, se de fato era uma legião, se eu não me engano, a legião eram aproximadamente 6.000 soldados romanos, era um termo técnico, militar, para designar 6.000 soldados. Então, se levarmos ao pé da letra, tinha 6.000
demônios dentro de uma só pessoa, né? Então veja que os anjos e os demônios são anjos caídos, são anjos que foram predestinados à ira de Deus, né? Então eles também têm essa propriedade de assumir um pequeno espaço. Podemos ver também biblicamente que os anjos habitam no céu e adoram a Deus constantemente, certo? Eles habitam no céu, mas eles têm atribuições, eles têm missões, eles vêm aqui na terra para fazer algo, algum mandato de Deus, depois retornam e ficam no céu adorando a Deus constantemente. Lá em Mateus 18, versículo 10, diz o seguinte: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Certo? Então, a gente vê ali, nesse versículo, comprova que o fato de que os anjos habitam no céu, adorando a Deus. E os anjos realizam diversas tarefas que Deus os incumbe, né? E é um ponto interessante a gente pensar que a atividade dos anjos foi mais proeminente nos pontos críticos do plano divino de salvação, né? Na época dos patriarcas, no êxodo, no exílio, né? Os anjos eles ministraram de maneira mais proeminente, mais intensa, nesses momentos críticos, chave para a história da igreja, dos filhos de Deus, né? E também voltará a se sobressair mais quando Cristo voltar, né? Os anjos têm a função de proteção também dos fiéis e assistem tudo o que se passa na igreja. Vamos ver alguns versículos interessantes aqui. Salmos 34:7 diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Os que temem a Deus, né? Então, veja que aquele papo de anjo da guarda e tudo mais não é tão errado assim, né? Biblicamente, a gente vê respaldo para isso, que uma das funções que os anjos têm é proteger a igreja. Lucas 15:7 vai dizer o seguinte: Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que eu quis dizer com esse versículo aqui? Por que eu trouxe? Para a gente ver como a igreja é um espetáculo para anjos e demônios. O tempo todo estão nos assistindo, né? Observando o que fazemos. E não só observando, mas reagindo a isso, né? Veja aqui que a palavra diz que há alegria no céu. Quem está no céu? Deus e os anjos. Então veja que tudo que fazemos está sendo assistido por eles. O Paul Washer tem um sermão sobre também pureza sexual, muito interessante. Ele fala: olha, você é um tolo, você acha que você vai se trancar no seu quarto e vai fazer e ninguém vai assistir? A igreja é um espetáculo para Deus e seus anjos e também para os demônios, né? Então, tá aí a importância da gente vigiar, da gente orar. Um aspecto interessante também é o anjo do Senhor. Essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, né? E às vezes se refere ao próprio Deus, certo? Mas também às vezes designa um ser que não é o Deus, não é Deus, né? É um outro. Então assim, é uma figura misteriosa, há muito debate sobre o que seria o anjo do Senhor. Alguns inclusive afirmam que poderia até mesmo ser o próprio Jesus Cristo, ali uma pré-encarnação do Filho de Deus Filho. Mas o que é praticamente consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, é que é uma manifestação de Deus na qual ele age como o seu próprio mensageiro. Então é como se fosse um anjo, mas na verdade não é um anjo mesmo. Na verdade é uma figura de linguagem, uma expressão que designa uma manifestação do próprio Deus. Uma manifestação de um formato, né, uma forma mais parecida com a forma humana, e que é o próprio Deus ali, sendo manifesto, né? E por fim, pessoal, último ponto, já encerrando esse estudo, muito interessante a gente pensar que os seres humanos hão de julgar os anjos, né? A Bíblia, pessoal, ela se refere em diversas passagens
que os anjos são seres poderosos, né? Tem várias categorias, né, de anjos, também tem o arcanjo, tem os serafins, os querubins. Então são seres gloriosos, superiores no momento, né, nessa fase que vivemos aqui, eles são seres superiores, que têm, entre aspas, aí, superpoderes, né, controlam a matéria e o espaço, né, e podem se deslocar de maneira praticamente aparentemente irrestrita, né, de um ponto para o outro, assim, como se fosse um teletransporte, né? E vários versículos mostram que são seres iluminados, poderosos, cheios de glória. Mas é interessante notar que a Bíblia não há versículo bíblico dizendo que eles são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma descrição que se refere somente a nós, aos seres humanos. E lá em 1 Coríntios, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, diz o seguinte: um dia, a raça humana, a imagem de Deus, reinará... Desculpa, pessoal, me confundi aqui. 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha que revelação incrível que o apóstolo Paulo fez nesse versículo. Que um dia os humanos reinarão não somente sobre a terra e os animais e tudo que nela há, junto com Deus, né? Mas também sobre os anjos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. A Bíblia não detalha mais esse aspecto, mas é algo que está lá em 1 Coríntios 6, revelado pelo apóstolo Paulo. Pessoal, esse foi o estudo. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. E se quiser contribuir aí, é isso que eu te peço. Compartilhe esse vídeo com seus colegas e vamos lotar o YouTube aí de boa teologia, de bom conteúdo. Ajude a causa da divulgação da teologia reformada aqui na internet. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, até o próximo vídeo.